Retornando aqui ao nosso assunto, Felipe, Lívia e demais amigos, vamos retomar então essa questão que nós vimos no vídeo 2, no vídeo anterior, sobre essa questão da verdade. Agora, veja uma coisa interessante. Jovens, crianças, adultos e outros podem perguntar: tá, filósofo, mas por que precisamos tanto discutir essa questão da verdade? Não está bom como está? Por que nós vamos discutir essa questão se nós ainda temos Pokémon para caçar? Para que discutir a verdade se eu tenho Google? Para que discutir a verdade se eu tenho Bing? Para que discutir a verdade se tem enciclopédia virtual e outros? Simples. Primeiro que todas as verdades são verdades relativas. Depois, a natureza humana, mais cedo ou mais tarde, será sempre perturbada por uma ou muitas verdades. Estou falando de uma pessoa que tem uma vida normal, ok? Exemplo, a maioria das pessoas consciente em seu leito de morte, aguardando a morte chegar, eu sei que é difícil falar isso para uma criança, mas nós temos que começar a trabalhar essa questão da morte também, nos preparar para a morte, ainda que você não aceite, mas nós temos que nos preparar, porque é uma das poucas verdades absolutas que nos resta, além de Deus, né? É que todos nós vamos morrer, ainda bem. Mas algumas pessoas no leito de morte perguntam: por que eu? Por que eu tenho que morrer? Por que não outro? Principalmente quando o acamado é uma pessoa jovem. Para onde irá a minha alma depois da minha morte? Poxa, mas se eu morrer eu vou deixar minha mãe, minha esposa, meus filhos aqui sozinhos na terra. Mas para onde eu vou? Será que Deus perdoará meus pecados? Quantas verdades minhas ações construíram ou destruíram, ou aquilo que eu supunha ser a verdade? É um dilema da natureza humana. O maior dilema da natureza humana chama-se vida e morte. Tem as questões pertinentes à fé, mas não é o caso aqui agora. Vamos lá trazer isso para próximo do nosso dia, um dilema nosso. Né? Por que tanta corrupção? Por que tantas crianças têm que morrer de forma inocente, como por exemplo lá na guerra na Síria, de fome aqui no Brasil, nas nossas favelas, atingida por tiros dados por policiais e bandidos, um Estado que é mal preparado, que está mal preparado. Não critico aqui o policial em si, mas a figura do Estado. Então vejam, Lívia, Felipe e os demais, as pessoas não entendem o quanto que a filosofia é importante, e é lógico que nós professores de filosofia não somos culpados, porque muitas vezes nós não conseguimos transmitir isso aos nossos alunos, ou por incompetência, ou por burrice mesmo, por falta de preparo, ou às vezes porque não encontra uma linguagem adequada, embora a pessoa tenha preparo e seja bem intencionada. Então, veja uma coisa interessante. A natureza humana sempre se inquietará e irá em direção à verdade. Alguns mais, muitos mais e outros um pouco menos. Um pouco menos. Parece complicado? Nada que uma boa taça de vinho, às vezes, para nós adultos, não para as crianças, né? Nada como uma boa taça de vinho, às vezes, não possa nos colocar numa condição de refletir melhor sobre essas questões, de filosofar melhor sobre essas questões. Um bom vinho dado de presente por um dos meus filhos, né? Um excelente vinho. Isso nos inspira a filosofar. Os gregos também o faziam, os romanos também o faziam, os medievais também o faziam. E se o Olavo de Carvalho fuma, que faz muito mal à saúde, por que eu, um pobre mortal, não posso tomar uma taça de vinho? Que façam as suas críticas. Parece complicado? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho, porque na verdade a própria existência humana ela é uma grande complicação. Ela se apresenta através de algo muito complicado. Muitas verdades nós não vamos conseguir resolver nessa vida. Ficarão, quem sabe, se existir, para aqueles que acreditam, uma próxima oportunidade. Então, de uma certa forma, a natureza humana é uma natureza de inquietação. Mas como? Bom, isso são coisas para outro vídeo. Lívia, Felipe e aos demais, muito obrigado pela atenção. Aqueles que não estão inscritos no nosso canal, façam a sua inscrição, aparece a minha carinha aí, não sei onde é que está agora, né, todo o vídeo, deixa sempre para fazer isso no final.
Façam seus comentários, façam suas observações, as suas críticas, as suas concordâncias, as suas discordâncias. Continue prestigiando, assistindo o nosso canal, que nós precisamos disso porque nós temos algumas metas junto ao YouTube. Muito obrigado e a todos até a nossa próxima oportunidade. E lembre-se, o filósofo é e sempre será um ponto de interrogação ambulante. Se você não tem problema na sua vida, converse com o filósofo. Certamente ele vai lhe dar milhões de problemas. Até mais.